Fala galera, quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET volume 2, semana 6 para a turma do oitavo ano. A primeira questão pede para a gente analisar o gráfico a seguir. E o gráfico ele representa a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade, segundo as grandes regiões. Então o gráfico ele representa a taxa de analfabetismo do Brasil, que chega a 8%, e subdivide pelas grandes regiões. A gente já consegue perceber aqui que o norte chega a 10%, o nordeste, né, lidera a taxa de analfabetismo com 17%, o sudeste com 4%, sul com 5% e centro-oeste com 6%. Então, de acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que as disparidades regionais do Brasil foram completamente superadas no que se refere aos indicadores educacionais, pois as taxas de analfabetismo ficaram abaixo de 10% em todas as regiões brasileiras. Então, a alternativa está toda errada, né? Uma vez que as disparidades por região não foram superadas, e também a gente consegue perceber que a taxa de analfabetismo do Nordeste ela supera os 10%. A B fala que as menores taxas de analfabetismo concentram-se em regiões onde existem os maiores níveis de desenvolvimento econômico e social, demonstrando que ainda há diferenças significativas entre o Sudeste e Sul e Norte e Nordeste no Brasil. Então, olha só, a B fala que existe uma correlação, né, entre a taxa de analfabetismo e o nível de desenvolvimento econômico e social das regiões. E a gente consegue perceber que realmente isso acontece, né? Nós sabemos que as grandes regiões brasileiras que apresentam maior desenvolvimento social e econômico é a região Sudeste e a região Sul, e elas realmente vão apresentar aqui a menor taxa de analfabetismo. Então, a questão B a alternativa B está correta. A C fala que as maiores taxas de analfabetismo concentram-se nas regiões Centro-Oeste e Norte, que não é verdade, né? A gente já conseguiu identificar no gráfico. A B fala que a maior taxa de analfabetismo encontra-se na região Nordeste, beleza? Pelo fato dessa região também possuir a maior concentração populacional do Brasil, que a gente sabe que não é verdade. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A 2 pede para a gente observar o gráfico, comida não consumida a cada ano. Então, o gráfico aqui que representa o desperdício de comida por países, né? E aí nós vamos ter agrupado em dois grupos esse gráfico. O grupo de países ricos e o grupo de países pobres. Então, ele vai diferenciar a taxa de desperdício de acordo com o poderio econômico dos países. E os países ricos, eles desperdiçam 40%, enquanto os países pobres 5%, ficando claro, né, a diferença entre esses dois grupos. Então, a alternativa, a letra A, pede para a gente, né, falar qual que é o assunto desse gráfico, e o assunto desse gráfico é o desperdício de países, que vai ser, né, separado aí pelos países ricos e pobres. A B pede para a gente analisar o gráfico e qual a conclusão que nós chegamos a partir desse gráfico. A gente consegue concluir que os países ricos eles desperdiçam muito mais comida, né, do que os países pobres, que provavelmente, por não ter um poder econômico, existe ali uma preocupação, né, com a alimentação e também um maior valor a comida, então a taxa de desperdício ela acaba sendo menor, tá? Então, ficou assim. A 3 fala para a gente que nos últimos anos ocorreu a redução gradativa da taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000 e as projeções para 2050. Com base nas informações acima, é correto afirmar que no período de 2000 a 2050, então olha só, vamos analisar aqui essa taxa de crescimento. O primeiro gráfico traz para a gente os países mais populosos em 2000 em milhões de habitantes. E a gente consegue perceber a China liderando, seguido pela Índia, Estados Unidos, Indonésia e o Brasil, ocupando aqui a 5ª posição. Já a previsão para 2050, também em milhões de habitantes, a gente consegue perceber que a Índia ultrapassando a China e assumindo a ponta, né? Os Estados Unidos eles se mantêm nessa 3ª posição. O Paquistão, que antes nem estava aqui no top 5, ele já aparece com 4º lugar, né? A Indonésia em 5º e o Brasil não aparece no gráfico.
Então, com base nessas informações, a alternativa A fala que a taxa de crescimento populacional da China será negativa. Não, né? A gente consegue perceber que apesar da China ela ter ido para o segundo, caído uma posição no ranking de países mais populosos, a sua população ela cresceu, né? Então ela passou aqui de 1 bilhão e 275 milhões para 1 bilhão 462 milhões de pessoas. A população do Brasil duplicará. Então o Brasil tinha 170, né? Se fosse o caso da população brasileira duplicar, nessa projeção, o Brasil estaria aqui no gráfico, o que não é verdade. A taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Então, a dos Estados Unidos ela pulou de 283 para 397 e da Indonésia saiu de 212 para 311. Se vocês fizerem aí a continha, né, vocês vão perceber que o crescimento da população na Indonésia, a taxa de crescimento ela é maior do que nos Estados Unidos, né? Então, acho que cresceu 47% na Indonésia, aproximadamente. Nos Estados Unidos vai dar um crescimento aí de 40%. Então, também não é verdadeira, né? Mas se vocês nem quiserem fazer a conta, a alternativa D aqui já mata para a gente. Ela fala que a população do Paquistão crescerá mais que a do Brasil, né? O que é um fato, uma vez que a população aqui do Paquistão ela aparece no gráfico, né? Antes ela não aparecia, enquanto o Brasil some do gráfico. Então, a gente pode afirmar que a população do Paquistão ela vai crescer nessa projeção mais do que a população brasileira, né? Aí é só uma questão de observação mesmo para matar a questão. A 4 pede para a gente ler a manchete e analisar o mapa. Canal de Suez, navio, né, que ficou famoso aí nos últimos dias. O navio desencalha e volta a navegar após 6 dias, né? Então, aquela reportagem, né, do navio que tinha encalhado no Canal de Suez e prejudicado a rota de comércio mundial, que era uma rota de comércio muito importante. Tá? Então, aqui ele pede a alternativa A. E aqui uma foto mostrando, né, o tanto que o Canal de Suez ele consegue cortar de caminho para não precisar fazer toda a volta até o Cabo de Boa Esperança, né, no sul da África. Você consegue fazer um corte ali de caminho. Também é uma rota muito importante para o transporte de petróleo mundial. Tá? Então, a alternativa A pergunta onde se localiza o Canal de Suez, né? Tá? Ele vai estar localizado no Egito, ligando o Mar Mediterrâneo aqui, né, ao Mar Vermelho. E a B pergunta qual a importância do canal para o comércio mundial. O canal ele vai reduzir drasticamente a distância de determinadas rotas, uma vez que não precisa contornar o Cabo da Boa Esperança, né, como eu falei com vocês aqui, e também pelo fato da rota ela concentrar cerca de 10% do comércio marítimo internacional. Tá? Então, ela vai ter uma grande representatividade no comércio internacional. Além disso, como eu falei, também é uma área onde o transporte de petróleo acontece nessa região de maneira muito intensa, o que também confere maior grau de importância para esse canal quando se está relacionado à questão do comércio mundial. Por isso que o fato do navio ter encalhado, né, ganhou um papel notório nas grandes mídias. Tá joia? Então a correção da nossa semana ficou assim. Beleza?